Finalizei a aula 1 do nosso aquecimento para o workshop Profissão Micropigmentadora. Se você não conferiu, corre conferir. Eu deixei ela salva aqui no meu perfil. E amanhã, às 8h07, nós teremos a aula 2 do aquecimento, onde eu vou te mostrar como que você pode começar a fazer os seus primeiros treinos de design de sobrancelhas e também de micro, mesmo sem ter clientes ou modelos. Já clica aqui e ativa o lembrete. E como a aula de amanhã será uma aula prática, todo mundo que estiver no nosso grupo do workshop vai receber uma apostila da aula de amanhã na hora do almoço. Então, se você ainda não está no grupo, manda a palavra workshop aqui para você conseguir receber essa apostila maravilhosa de treino. Alunas do Rainha do Tebori agora, o encontro de 1h20, o encontro para falar sobre um novo desafio para elas, porque tem desafio rolando todo mês com premiação para as minhas alunas e para contar uns spoilers de algumas novidades que elas terão acesso. E eu fiquei chocada com os comentários. Quem está aqui ao vivo comigo, vocês receberam a nossa apostila da aula de hoje lá pelo nosso grupo? Ó, eu mandei uma apostila completa com vários exercícios para você lá no nosso grupo VIP do workshop. Vocês receberam a nossa apostila ou não? Manda aqui para eu saber. Boa noite, boa noite. Maravilha! Se você não recebeu essa apostila aqui, fica tranquila que depois no finalzinho da aula eu libero novamente qualquer coisa, caso você não tenha recebido, para você conseguir treinar, para você ter em mãos essa apostila aqui, porque ela vai ser a base dos seus próximos treinos aí na sua casa. O que você precisa ter para você começar a treinar? Basicamente, um lápis ou uma caneta, uma borracha e a base de treino, conhecimento que você vai adquirir na nossa live de aquecimento de hoje, ok? Então não precisa sair comprando um monte de material, não precisa sair comprando todos os materiais para fazer atendimento para você de fato começar na área das sobrancelhas. Muito pelo contrário, a gente sempre começa uma nova profissão partindo da decisão e partindo o quê? Dos primeiros contatos e os primeiros conhecimentos para a gente entender como é que funciona tudo aquilo. Imagina que se você precisasse, né, ficar investindo em tudo antes de você saber se você gosta, ou muitas vezes você sair investindo e muitas vezes você nem sabe como que funciona. Não, a gente vai começar antes, tudo bem? Maravilha, então. Então, olha só, para que vocês entendam, para quem está chegando aqui e não conhece, vocês vão escutar eu falar muito sobre o 7 em 30. E o que é o 7 em 30? O 7 em 30 significa você faturar R$7.000 em 30 dias atendendo sobrancelhas. Esse é um desafio que eu faço dentro do meu treinamento completo, dentro do Rainha do Tebori. E atualmente nós temos centenas de alunas que faturam R$7.000 por mês com sobrancelhas. Então, quando eu falo para você que fazer sobrancelhas é uma profissão lucrativa, é porque eu vejo com os meus próprios olhos o resultado das minhas alunas, tenho o meu resultado dentro da área e quero ajudar você a também atingir esse resultado. Para você conseguir ter a sua independência financeira, se tornar reconhecida dentro da nossa área, ser valorizada, poder dar orgulho para as pessoas que você ama. Uma das coisas que eu mais queria quando eu comecei na área das sobrancelhas era dar certo na vida para que eu não fosse um fracasso. Quando eu fui mandada embora do meu segundo emprego, eu via o olharzinho ali dos meus pais assim para mim, tipo, e agora? Então, quando eu comecei a empreender com sobrancelhas, eu também queria dar orgulho para minha família, também queria que as pessoas que eu amava e que eu amo sentissem orgulho da pessoa que eu estava me tornando e da profissão que eu escolhi exercer. Então, quando a gente fala de fazer sobrancelhas é uma profissão, é para você conseguir conquistar diversos sonhos.
E quando eu falo para vocês, eu não falo da boca para fora. Olha esse resultado aqui incrível da minha aluna, da Tawane. A Tawane é uma aluna que ela entrou no Rainha do Tebori, ela era designer de sobrancelha, mas ela não fazia procedimentos de micro. Ela era uma profissional que atuava com sobrancelhas em design, ela não fazia micro. E aí, atualmente, depois do Rainha do Tebori, ela começou a trabalhar com a micro e ela tem resultados fantásticos, não só em técnica, no que ela entrega para as clientes dela, mas também em faturamento. Maio, agora, esse último mês de maio desse ano de 2023, ela fez 10 mil reais. Olha só, maio foi 10k por aqui. Ou seja, é uma profissão que está aquecida, é uma profissão onde tem oportunidade para você entrar e eu quero que você entre com tudo comigo. Para você iniciar os seus treinos, você vai precisar de um lápis, uma borracha, a apostila exclusiva que eu disponibilizei para vocês do aquecimento e o conhecimento que você vai adquirir comigo aqui na live. E que eu quero que você preste atenção e você não se distraia. Toda a informação que eu vou estar te passando aqui podem ser informações que você nunca escutou em nenhum outro lugar. Pode ser que você aprenda aqui comigo ou que você escute de uma forma mais didática a ponto de você melhorar o seu resultado ou melhorar algo que você não consegue ter melhoria porque simplesmente você não enxergava dessa maneira. O quê? Uma coordenação motora fina, um posicionamento de mão, uma visão estratégica do desenho. Então, quando a gente pensa em aprender algo novo, é muito importante a gente se atentar à didática de como aquilo está sendo ensinado pela pessoa. Por quê? Eu sou o tipo de professora que eu gosto sempre, nas minhas explicações, de explicar como se eu estivesse explicando para uma criança de 5 anos entender. Então, se você já me conhece, se você está nas minhas lives, ou se você está aqui pela primeira vez, se você já me conhece, você sabe, mas se você está aqui pela primeira vez, você vai perceber que eu sou muito detalhista na minha explicação. Eu procuro ao máximo ser didática, que eu procuro ao máximo trazer muitos detalhes, porque o que eu acredito? Que quanto mais conhecimento eu te der, mais fácil vai ser a sua jornada. Quanto mais conhecimento você tiver, mais fácil vai ser de você ter o seu resultado. Exatamente por isso que eu tento ao máximo ser extremamente didática com vocês, certo? Eu vou tirar aqui, vou virar o nosso celular, porque agora a gente vai para prática. Bora lá? Se você está aqui na live e por um acaso você não recebeu o nosso PDF, que é a nossa apostila da aula de hoje, fica tranquilo que no final eu disponibilizo novamente para vocês, tá bom? Então, não fica descontente, não fica triste se muitas vezes você não tiver recebido e depois a gente encaminha para você. Eu vou virar a minha câmera aqui rapidinho para que eu possa explicar como que vai funcionar todos os treinos. Bora lá! Eita, que maravilha, gente, ó. Quem sabe faz ao vivo. Meu parafuso saiu. Mas não é o parafuso da cabeça não, gente. Aquelas, né? Peraí. Aí. Peraí que eu vou virar a câmera agora. Arrasou. Estão conseguindo ver a nossa apostila? Tá dando pra ver, meus amores? Acredito que sim, né? A imagem tá boa? Deixa eu ver aqui. Ah, não, a imagem tá ótima. Eu vou fechar rapidamente aqui os comentários para que vocês consigam prestar bastante atenção no conteúdo e em tudo que eu vou estar explicando para vocês. E que é importante, se vocês estiverem com a própria apostila ou algum papel, anota as informações que eu vou estar dando, porque muitas vezes depois, na hora que você for treinar sozinha, você consegue lembrar de toda a explicação que eu estou dando aqui para você. Bom? Bora lá, vamos começar então. Quem aqui treina em papel, geralmente? Vocês geralmente treinam? Ai, meu Deus do céu, peraí que eu vou ter que... Estou recuperando de uma gripe, gente. Então, desculpem se a minha voz ficar alterada um pouco em alguns momentos. Mas é porque a professora aqui tá gripada.
Acredito que metade do Brasil deve estar junto comigo. Oh, meu Deus do céu, peraí. Aí, pronto. Eu sim, sim. Maravilha, gente. É muito importante a gente sempre treinar. Por quê? Porque o treino leva à excelência. Quando a gente fala assim, mas eu preciso melhorar os meus resultados na micro, eu preciso melhorar os meus resultados no design. Nem sempre você precisa só ficar atendendo o cliente para você ganhar experiência. Na maior parte das vezes, é lógico que a experiência que você tem com uma cliente é diferente de uma experiência de papel, porque aqui a gente está lidando com papel. Na cliente, a gente tem um tecido vivo, uma pele viva, uma sobrancelha personalizada de cada cliente. Então, é diferente, sim, mas é muito válido você treinar utilizando o papel, como vocês vão aprender aqui, tá bom? Treino muito, a Kátia mandou aqui, arrasou. Não recebi, vou perder essa aula. Não perde, Rafa, fica tranquila. Assiste a aula e depois eu vou disponibilizar no final da aula para vocês a apostila. E você consegue treinar na sua casa. Que daí você recebe a apostila e a apostila fica para você de presente. Bora lá. Então, olha só. O que a gente vai precisar para a gente começar os nossos treinos, então? Nós vamos precisar de um lápis. Sim, um lápis, gente. Lápis normal e uma borracha. Você também pode utilizar caneta, mas eu sempre gosto de treinar mais com lápis, porque muitas vezes eu consigo apagar, eu consigo ter uma pega no lápis mais sutil, consigo fazer o fiozinho de uma forma mais fina. Então eu sempre dou preferência ou para lápis ou para lapiseira, ok? Quando a gente vai trabalhar com o procedimento de microblend, a gente utiliza o que nós chamamos de tebori. O tebori é como se fosse uma caneta, é como se fosse um lápis. Então, olha só. Esse aqui é o tebori, esse é o lápis. Quando a gente trabalha lá com a micro, a gente vai utilizar esse indutor manual aqui e a gente sempre vai encaixar uma lâmina aqui, que é uma lâmina de uso único para cada cliente, o pigmento e todos os outros materiais para a gente estar trabalhando. O que é interessante, quando a gente trabalha treinando com lápis, a gente pode ter uma memória muito grande do tebori. A forma como você pega no lápis nem sempre será a forma como você pega no tebori. Eu acho importante mostrar essa diferença aqui para você. Muitas vezes Thaís, mas eu nem faço micro ainda. Tudo bem, muitas vezes com o próprio lápis você já pode começar a ter uma pega no lápis como se você estivesse pegando no tebori, tá? Cada uma de vocês podem ser destra ou vocês podem ser muitas vezes canhota, não implica em nada, porque você tem o seu domínio da mão, então tranquilamente. A base de como você vai pegar no lápis também é muito individual de cada pessoa. Eu geralmente pego no lápis dessa maneira aqui para escrever, ó. Então eu escrevo dessa maneira aqui, com esses 3 dedos bem aqui do ladinho e esses 2 dedos como meus dedos principais. Então eu escrevo muito assim, mas eu sei que tem gente que escreve com a mão inteira fechada assim. Tem gente que escreve com o lápis aqui em cima. Tem gente que escreve tudo quanto é maneira, né, gente? Então, a forma como você pega no lápis não quer dizer que você não vai ter uma boa pega no tebori, ok? Quando a gente vai trabalhar com tebori, o que a gente precisa fazer? Vamos lá. Quando a gente vai trabalhar com o tebori, a gente sempre vai utilizar 3 dedos principais da nossa mão. Que são esses 3 dedos aqui, o polegar, o indicador e o médio. Então, esses 2 outros dedos aqui, eles serão auxiliares, mas esses daqui serão os dedos principais de pega, tudo bem? Então, quando a gente vai pegar no tebori, basicamente a gente pega dessa maneira. O que esses 2 outros dedos aqui embaixo vão fazer? Esse dedo aqui, ele vai ficar estacionado e esse dedinho aqui, o dedo mínimo, ele vai ser a nossa anteninha. Pensa num rádio. Pensa que a gente tem uma anteninha de rádio. O nosso mindinho vai ser essa anteninha do rádio. Então, olha só, até se você quiser tirar um print de como vai ficar a nossa pega. Dessa maneira aqui. E dessa maneira aqui, ó. Por que o meu mindinho é a minha antena de rádio? Porque quando a gente vai trabalhar com o tebori na pele, a gente sempre vai trabalhar com ele a 90 graus. O que é 90 graus? 90 graus é ele reto, dessa maneira aqui. Então, a gente não trabalha com ele assim, nem assim, nem assim e nem assim. É ele o quê? A 90 graus reto.
A minha anteninha, ela sempre vai ficar posicionada em pezinha aqui, ó. Dessa maneira aqui, ó, tá vendo? Então, o meu dedinho ali, ó, ele vai ficar em pezinho para dar suporte para os meus outros 3 dedos. Então, se eu faço um 360 na minha mão, a minha anteninha tá lá, meu dedinho tá guardado aqui e os 3 dedos seguram o tebori dessa maneira. Por quê? Porque isso vai facilitar na hora que a gente estiver fazendo o procedimento de micro na cliente, do meu dedinho esticar a pele e também policiar para eu não dobrar muito a minha mão quando eu estiver fazendo o protocolo. Ok? Por isso que serve essa anteninha. Algumas profissionais, muitas vezes, não têm essa adaptação de ficar com o dedinho esticado. Muitas delas trabalham dessa maneira aqui, ó, com ele escondido. Eu indicaria tentar treinar e deixar a anteninha ali acesa, vamos assim dizer, porque além dela ajudar no policiamento do tebori a 90 graus, ela também vai ajudar você a esticar a pele da sua cliente para fazer o fiozinho, para fazer a shadow, para fazer o esfumado. Então é importante que ele esteja ali presente, tá? Tudo é questão de treino. Ai, Thaís, mas meu Deus, eu consigo pegar no lápis dessa maneira? Consegue, olha só. Então, ó, tô com meu dedinho guardado aqui, minha anteninha e o quê? Meus 3 dedos aqui. Então, muitas vezes, quando você for treinar lá o fiozinho daqui a pouco, você pode treinar como se você já estivesse pegando no tebori? Com certeza. Ok? Ai, Thaís, não, eu só quero treinar minha coordenação motora fina e eu vou pegar no meu lápis como se eu pegasse normalmente, sem problema nenhum. Você só tem que lembrar que quando você for trabalhar com o tebori, aí precisa da pega do tebori. Tudo bem? Perfeito. Vou abrir aqui os comentários enquanto eu tomo meu chazinho de gengibre para limpar a garganta, para ver se a didática tá boa, se vocês estão entendendo. Tá fazendo sentido? Muito importante, estou amando. Maravilha. Perfeito. Então, ó, como eu falei para vocês, com lápis a gente pode pegar como a gente pegaria no tebori? Sim. Certo? Essa apostila aqui eu vou mandar para vocês depois, para quem não recebeu no nosso grupo do WhatsApp, então fica tranquila se você não tiver. É uma apostila do nosso aquecimento do workshop. Então aqui eu deixo, ó, informações extremamente importantes para você poder ler, para você poder consultar. E a gente tem aqui o nosso primeiro exercício. O que é esse exercício aqui, Thaís, de pré-2? Que a minha filha de 5 anos faz. Vou explicar para você o porquê que a gente precisa trabalhar a coordenação, a motricidade fina. Quando a gente trabalha com o procedimento de microblend, a gente vai trabalhar de uma maneira muito sutil na pele da nossa cliente. Então, imagina que a gente vai fazer microfiozinhos na pele da cliente e para aquilo ficar natural, a gente precisa ter firmeza na mão. Vamos lá, primeiro ensinamento. Firmeza de mão é diferente de peso de mão. Uma mão firme não é uma mão pesada. Uma mão pesada nem sempre é uma mão firme. Então, anota aí. Firmeza é diferente de peso. Uma mão firme pode ser leve. Ela é firme. Uma mão pesada, muitas vezes ela só é pesada, mas não tem firmeza. Quando a gente trabalha a coordenação motora fina, a gente trabalha firmeza. Eu quero que o seu traço ele seja firme o suficiente para você manter a mesma constância dele em todo o protocolo que você fizer. E esse exercício aqui, por mais bobinho que pareça ser, é um exercício que vai te ajudar nessa coordenação motora fina. Então, é intuitivo como parece ser mesmo. É banal, é arroz com feijão. Então, o que você vai precisar fazer? Você vai precisar passar o seu lápis ou a sua caneta nos pontinhos em relação a... Olha como é difícil. Em relação a essa coordenação motora que a gente vai precisar treinar. Você percebe que se você fizer esse treino aqui, por exemplo, conversando com alguém, muito provavelmente você não consegue fazer a linha retinha. Então, isso aqui faz com que você tenha o quê? Plena atenção. Tá? Principalmente esses exercícios aqui, ó. Esse e esse daqui. Por quê? Olha só.
São exercícios que vão exigir de você uma destreza muito maior. Olha só. O que eu recomendo quando você estiver treinando, por exemplo, isso daqui? É interessante você treinar, fazer alguns desses exercícios por dia. E o que é interessante? Coloca uma aula para você escutar. Coloca um louvor, se você gosta de escutar um louvor, uma palavra, alguma coisa assim, um vídeo que você queira ver. Alguma coisa que acrescente, sabe? Porque aí, ó, enquanto você vai treinando a sua mão, você também vai escutando alguma coisa que faz sentido para você. Isso aqui, gente, além de tudo isso, como exige uma atenção mais plena de cada uma de vocês, dá uma abaixada na ansiedade. Cadê as ansiosas de plantão aqui? Deixa eu abrir os comentários. Quem é ansiosa aqui? Tenho certeza que muitas de vocês. Esse tipo de exercício que exige uma atenção mais plena, ele também vai ajudar vocês a ficarem menos ansiosas, porque vocês vão ficar mais focadas no tempo presente, o que é excelente para quem vai se tornar uma micropigmentadora, para quem é uma micropigmentadora ou para quem é uma designer de sobrancelha. Por quê? Se você estiver atendendo uma cliente, fazendo um protocolo de sobrancelhas com a cabeça na lua, você vai fazer caca. O que eu sempre gosto de falar, quando nós vamos trabalhar com insegurança, preocupada, com a cabeça no mundo da lua, ansiosa, na emoção, a gente não consegue raciocinar muito bem. E aí, sempre quando a gente não raciocina muito bem, a gente faz caca. Faz caca, gente. Pode reparar. Sempre que você fez alguma coisa de errada, era porque você não estava prestando atenção no que você estava fazendo. Pode fazer esse exercício na pega do Tebori? Pode, com certeza. Vai ficar mais difícil ainda. Por quê? Porque, pensa comigo, quando a gente vai trabalhar com o Tebori, meu amor, a gente não vai fazer esse tipo de movimento na pele da cliente. Então, a pega do Tebori, ela é uma pega, como que eu posso dizer para você? Ela vai te dar uma mobilidade menor. Então, se você faz a pega no lápis para fazer esse treino, você vai sentir mais dificuldade. Mas não é que não dê. Mas você não vai fazer isso com o Tebori na pele da cliente. Tá bom? Então, vocês entendem a importância desse tipo de exercício? Ele não vai trabalhar só a sua coordenação motora fina, mas vai trabalhar a sua cabeça. Por quê? Porque quando a gente está ansiosa, quando a gente está nervosa, a gente não raciocina bem. E se a gente não raciocina bem, a gente tem atitudes que não são legais, ou a gente não consegue resolver o problema da melhor maneira possível, por exemplo. Tá? Ó, o que você indica para agir na razão e não se deixar agir na emoção? A Jo perguntou. Jo, sempre que eu sinto que eu fico nervosa, às vezes eu entro em live, gente, para muitas de vocês pode parecer muito tranquilo estar na live aqui, mas dá muito nervoso. Quando eu percebo que tá aumentando a minha ansiedade, que eu tô ficando muito nervosa, eu dou uma pausa. Então, pode perceber, eu tô meio gripada. Então, quando eu percebo que eu tô ficando meio agitada por conta da minha gripe, e eu começo a não conseguir falar direito, eu falo, gente, calma, vou tomar meu chazinho. O que eu faço? Expiro. Se você tiver com um cliente, por exemplo, e você estiver nervosa, estiver ansiosa, estiver insegura, sai um pouquinho. Fala para cliente, só um minutinho, se você conseguir sair da sua sala e respirar. Só um minutinho que eu vou pegar uma coisinha aqui no outro cômodo. Sai, respira, volta. Ou muitas vezes você tá com ela, você não consegue sair do ambiente. Vira um pouquinho para trás, fala, só um minutinho. Aí você lava a mão de novo. Sabe? Então, é sempre você abaixar aquela pressão, abaixar aquela ansiedade. E esse exercício aqui, se você fizer 3, gente, se você fizer 3, 4 fileirinhas desse aqui por dia, vocês já vão perceber que vocês vão se tornar uma pessoa mais calma, porque você tem que ter paciência. É um treino de paciência, tá? Quando a gente finalizar mais no finalzinho da live, eu disponibilizo, sim, um exercício para vocês, tá bom?
Maravilha! Então, todos esses exercícios aqui são intuitivos e são para vocês fazerem dessa maneira como eu mencionei. A gente vai passar o lápis em todos eles para a gente conseguir trabalhar essa motricidade, essa coordenação motora fina. Só para que você entenda de uma maneira, vamos dizer, mais fisiológica, o que seria a coordenação motora fina. Imagina comigo. Quando qualquer músculo do seu corpo vai fazer um movimento, então, por exemplo, para eu fazer isso aqui com a minha mão, eu preciso primeiro pensar, o meu pensamento vai gerar uma sinapse, essa sinapse vai levar esse movimento lá para o meu músculo da mão. Isso é feito de uma maneira muito rápida e isso é feito com uma inteligência que só Deus para fazer o nosso corpo como ele é, né, gente? Então, o que a gente melhora quando a gente treina a coordenação motora fina? Exatamente essa resposta do pensamento e ação. Então, como a gente trabalha com coisas muito pequenininhas, com um trabalho extremamente manual e um trabalho que exige mais destreza, a gente precisa o quê? Ter uma boa resposta no que eu quero fazer e na ação que o meu músculo vai ter. Por isso que treinar isso daqui facilita muito na hora da execução da micro numa cliente, por exemplo. Tá? Não é para encher linguiça. Às vezes o pessoal olha e fala, mas esse treinozinho aí de criança de quinta série. É isso aqui que diferencia uma micropigmentadora que fica ansiosa na hora de fazer o procedimento de uma micropigmentadora que vai ficar mais tranquila porque tem firmeza na mão no momento que está realizando o protocolo. Tá? Fora esse tipo de exercício de coordenação motora, a gente também tem esse exercício de coordenação motora fina que vocês também podem fazer. Esse exercício, ele também vai seguir a mesma base. Então, olha só. A gente vai seguir e levemente vai virar para o ladinho. Vai seguir e vai levar levemente para o ladinho. Tem um ponto interessante somente para eu mencionar aqui. Todas as flechinhas que estiverem viradas para a direita, se você for... Olha só. Vai facilitar. Peraí. Ó, imagina que eu tenho uma sobrancelha de cliente. As minhas flechas que são voltadas para a minha direita, para lá, fazem parte da sobrancelha esquerda da minha cliente. Então, é o contrário. Imagina que a minha cliente está deitada aqui na minha maca. Todo fio que volta para esse lado de cá é da minha sobrancelha esquerda. Todo fio que tem volta para esquerda são fios da minha sobrancelha direita. Tudo bem? Agora tá aparecendo aquela Nazaré Tedesco na sua cabeça, com aqueles pensamentos assim, fazendo todas as equações. Não tá, não. Vocês vão entender. Se eu vou trabalhar com a minha sobrancelha esquerda de cliente, vou pegar uma coisa que vai ficar mais facilitado ainda. Quero ser bem didática. Peraí. Olha só. Eu tô aqui com a Cláudia. Essa é a Cláudia, gente. A Cláudia é o seguinte. Cláudia está deitada na minha maca. Eu tô aqui. Cláudia está deitada na minha maca. Cláudia tem as sobrancelhas aqui, certo? Sobrancelha direita, sobrancelha esquerda. Quando nós fazemos os fios da micro para uma sobrancelha direita de Cláudia, nós sempre vamos puxar esse fiozinho para cima, ou mais para o lado aqui, ou mais para baixo deste lado de cá. Quando nós vamos trabalhar na sobrancelha esquerda de Cláudia, nós vamos puxar esse fiozinho não voltado para cá, porque seria contra o crescimento, mas sim voltados para fora. Geralmente, o caimento do fio da sobrancelha das clientes, eles são um caimento para cima ou para o lado, ou dependendo da sobrancelha, pode ter um redemoinho, alguma coisa assim, ou mais para baixo. Mas nunca ao contrário. Então, geralmente, o fio ele não nasce para cá. Ele não nasce para dentro, ele sempre nasce para fora da face.
ok? Levando em consideração isso, quando a gente vai atender micro, imagina que eu tô com a sobrancelha aqui. Eu sou destra, então eu trabalho com a minha mão aqui, direita. A sobrancelha direita de Cláudia eu faço na parte de cima aqui, então eu me posiciono em cima da maca dessa maneira. E ao longo do procedimento, eu vou vindo com a minha cadeira aqui do lado, com o meu mocho, e termino aqui do lado. Por quê? Porque isso vai facilitar, vou abrir bem aqui para vocês entenderem, ó. Isso vai facilitar a minha mão, percebe? Então, eu venho trazendo o fio para cá e vou virando levemente para cá até terminar a sobrancelha dela. Perfeito. Vamos imaginar que vou atender a sobrancelha esquerda de Cláudia. Cláudia está deitada dessa maneira aqui, certo? O que eu vou fazer? Ao invés de eu ficar no topo da cabeça para eu fazer isso aqui, ó. Imagina só, se eu fosse fazer o fio na Cláudia virado para cá, eu tenho que vir contra. Olha como o movimento da minha mão, olha aqui, ó. Eu tenho que vir contra para fazer o fio. Fica mais difícil. Sendo assim, o que a gente faz? A gente pega o mocho e vem aqui pro lado da cabeça da nossa cliente, pro lado direito. Porque aí a Cláudia vai ficar dessa maneira aqui para mim, ó. Imagina que eu joguei um mocho aqui do lado, vou sentar aqui do lado da Cláudia e agora sim, a minha mão vai estar livre para fazer todo o desenho da sobrancelha da Cláudia. Faz sentido? A mesma coisa se você for uma pessoa canhota, meu amor. A sobrancelha esquerda da sua cliente você sempre faz de cima e do lado esquerdo. A sobrancelha direita da sua cliente você sempre vai fazer do lado esquerdo. Por quê? Porque aí a sua mão vai a favor e não contra. Pensa sempre que a sua mão, ela não pode sobrar. Então, aqui a minha mão não sobra, ela vai. Se eu fizesse o atendimento aqui em cima, dessa maneira aqui, ó, a minha mão estaria aqui sobrando, porque ela não vai fluida. Perfeito. Levando isso em consideração, a gente precisa pensar nisso quando a gente vai treinar. Então, olha só. Se eu tenho o meu treino aqui, ó, dos fiozinhos que vão para o lado direito, eu sei que é da sobrancelha esquerda. Sendo assim, eu vou sempre treinar como? De lado. Porque é dessa maneira que eu vou me posicionar, sendo uma pessoa destra. Ai, Thaís, mas e daí o outro fiozinho, que é o fiozinho da sobrancelha direita da minha cliente? Que seria esse daqui. Aí eu vou posicionar o meu treino de ponta cabeça, porque aí eu vou puxar o fiozinho para mim. Dessa maneira aqui. Porque a mão precisa ser fluida. Tudo bem? Então, esse aqui também é um exercício de coordenação motora. E fora a coordenação motora, você também pode trabalhar toda essa parte de posicionamento. Mesma coisa para esse exercício aqui. Então, imagina que você vai fazer da sobrancelha aqui, ó. Sobrancelha é essa, esquerda. Você vai trabalhar aqui, ó. Uma sobrancelha esquerda da sua cliente. E esse treino aqui de cima, você trabalharia... Opa! Olha só, a coordenação de centavos que eu tenho. Falando. Aqui a gente treinaria a sobrancelha direita. Ok? Nazaré Tedesco na sua cabeça pensando que é direito e que é esquerda. Então também é um exercício para você fazer todos os dias. Faz pelo menos uma fileira de um, uma fileira do outro, todo dia. Uma fileira desse anterior aqui também, ó. Uma dessa e uma dessa, que eu tenho certeza que você vai cada vez aprimorar cada vez mais os seus fiozinhos. Ok? Vou abrir aqui os comentários para ver se está fazendo sentido, para ver se vocês estão entendendo a explicação, se ficou claro o que eu expliquei sobre o posicionamento da cliente. Da Cláudia, que eu mostrei para vocês. Vamos ver, mandem aqui para mim. Ficou certo? Vocês entenderam? Como a gente vai atender a Cláudia? Gostaram da Cláudia?
Estou amando. Sensacional. Perfeito, maravilhosa. Sim, ficou claro. Perfeito, então. Bora pro próximo. Cláudia, obrigada, minha querida. O próximo treino que eu deixei aqui para vocês é um treino de base de design de sobrancelhas. Esse treino base, vocês podem treinar de algumas maneiras. Vocês podem treinar a base do design de sobrancelhas mesmo, que é basicamente vocês passando o lápis em cima da marcação existente, vocês vão criando o quê? Consciência. Essa criação de consciência é importante para espessura, para você entender que a espessura do início do corpo até o ponto alto se mantém e da cauda diminui. Quando a gente vai trabalhar com um mapeamento à mão livre, por exemplo, na sobrancelha de uma cliente, se você tem consciência de design, de base, também facilita bastante. Ai, Thaís, mas daí se eu começar a treinar isso daqui, eu não vou fazer um carimbo? Não. O que eu quero com esse tipo de treino aqui é que você crie uma consciência de onde partir. Porque o que acontece com muita gente que começa dentro da área? Vocês não têm noção. E vocês não têm noção mesmo. Por quê? Não porque vocês são leigas, porque vocês não querem aprender, porque vocês são ignorantes. Porque vocês estão começando uma coisa totalmente nova. Então, se a gente não... É igual quando eu comecei a tirar minha carta de carro. Eu sabia colocar primeira e segunda. Me fala como é que eu ia colocar quarta marcha. Nunca tinha entrado na quarta marcha, querido. Não sabia nem como colocar. Nunca tinha ido até a quarta marcha. Então, a gente não sabe. Ou seja, quando a gente não sabe uma coisa, a gente precisa ter consciência, ter base. Então, por exemplo, quando vai aprender a dirigir, coloca a primeira, aí depois você vai na segunda, depois você aprende a terceira, aí você vai para a quarta, aí depois você vai para a quinta. Mas você passou o quê? Por 4 marchas antes de ir para a quinta marcha. Entendeu? Então, a base, essa criação da base do design vai facilitar para você depois, quando você estiver fazendo o mapeamento, ter essa visão estratégica de olhar para a sobrancelha da cliente e já identificar possíveis erros, identificar uma base mais bonita para você estar trabalhando. Por isso que é importante treinar essa base. Então, você pode tanto desenhar a sobrancelha passando por cima, quanto você também pode utilizar essa base aqui, que está na nossa apostila, para você treinar os fiozinhos soltos. Então, imagina que você quer treinar a sua trama de fios aqui. Você pode treinar tranquilamente os seus fiozinhos soltos por aqui. É a base do design de sobrancelhas. Então, tranquilamente, você pode treinar os fios aqui com o lápis também. Ou, vou deixar mais uma dica, isso aqui é versátil. O que você pode fazer nessa parte aqui do treino? Você pode mandar plastificar essa folha aqui que você vai ganhar e ela é sua. Você leva na papelaria, eles colocam um plástico em cima dela e ela pode servir como a sua base de treino para aplicação de rena. Tá? Ai, meu Deus, mas daí eu vou gastar minha rena para fazer a minha aplicação e ter um entendimento? Não. Você vai comprar na papelaria guache, tinta guache, gente, bem baratinha. E para aplicar a sua rena, você vai usar ou um palito ou muitas vezes um pincel, o que você preferir para você treinar. E aí, através desse material, o que você vai fazer? Você vai utilizar a guache, vai utilizar o pincel ou aqui o palito, para você ir aplicando essa guache aqui em todo o design para você treinar o seu alinhamento, treinar a sua aplicação, a sua firmeza, a sua destreza em não sair do quê? Do design. Lembrando sempre que a base de uma coordenação motora fina, ela vai te ajudar no design de sobrancelhas, vai te ajudar no design com rena e vai te ajudar na micro. Você melhorar o seu design de sobrancelhas vai te ajudar na micro? Com certeza, porque muitas vezes, quem está começando na micro, o que acontece? Muitas profissionais levam mais tempo para fazer o mapeamento, que é a base da sobrancelha, a base da micro, do que o procedimento de micro. Por quê? Porque a maior dificuldade é no ponto inicial, na parte principal. Qual que é a base de toda micro? Um design. Então, se você treina o design, você está treinando micro? Sim, meu amor.
Se você é uma designer de sobrancelhas, para você dar um passo para micro, é um passo muito longo? Não, porque a base da micro é o design. Se você se torna boa no design, a sua micro, ela também será uma boa micro. É lógico que você vai ter que ter mais informações? Sim, meus amores, mas a base é o design. Tá? Então, esse treino aqui é super versátil. Você pode treinar fios, você pode treinar passando para você ter consciência de desenho e você também pode treinar aplicação de rena com guache. Não precisa gastar sua rena. Compre uma tinta de tecido ou compre uma guache para daí você tá treinando. Bom? Gostei da dica de plastificar. Você leva na papelaria essa folha aqui que vocês receberam e vocês pedem para plastificar, elas vão plastificar. E aí vocês podem treinar a rena, treinar com a gouache e depois vocês limpam. E aí tá pronta para usar de novo. Estão gostando? Deixa eu tomar um chazinho. Perfeito. Maravilha! Depois que a gente passou pela coordenação, pelo design, aí a gente vai para um treino onde vocês possam treinar os fios. O que é importante de treinar fios? Quando a gente faz um procedimento de micro, a gente tem 2 pontos principais para a gente trabalhar. A gente tem o esqueleto e nós temos a trama. O que é o esqueleto? O esqueleto é toda a base que vai manter o design de sobrancelhas. Então, imagina que a Cláudia veio fazer a sua micro. Cláudia veio, eu fiz o design de sobrancelhas em Cláudia, com meu lápis dermatográfico ou com a minha caneta em gel. O que o esqueleto da micro fará? Quando eu faço o esqueleto da micro, é para eu manter o design feito. Então, o que você consegue perceber? Aqui, ó. Esse esqueleto aqui, ele mantém a base do meu design. Por isso que quando você for treinar, começa sempre pelo esqueleto. Eu vou começar a treinar micro. Quando você começa a treinar micro e você já quer fazer todos os fiozinhos de uma vez, vai fazer caca. Por quê? Consciência. Lembra sempre que você precisa ganhar consciência das coisas. Qual que é a minha indicação? Começa pelo esqueleto. Treina, 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 treina bastante esqueleto, que é a base. A maior fazer micro, pigmentação, microblend, é o quê? A pessoa vai lá, faz o design, muitas vezes aplica anestésico, faz o esqueleto, limpa, não ficou nada. Perde todo o quê? O design feito. Aí imagina que se você perde todo o design que você fez, você vai ter que fazer tudo de novo. Então, qual que é a base posteriormente do design? O esqueleto. Tá? Então, se a gente faz um esqueleto bem feito, a gente vai ter uma base para fazer uma micro posteriormente. Um esqueleto bem feito facilita os fios intermediários que a gente vai colocar posteriormente. Tá bom? Perfeito. Quem não recebeu a nossa apostila, fica tranquila que daqui a pouco eu já libero para vocês, tá? Que daí vocês conseguem baixar e fica para vocês de presente. Fiquem tranquilas que eu vou liberar. Certo. Thaís, não tá ficando, eu não tô conseguindo fazer um bom esqueleto. Então vamos focar nele. O que você vai fazer? Você vai fazer esse esqueleto várias e várias e várias e várias e várias vezes. Treina bastante o esqueleto. Depois que você treinou bastante o esqueleto, é que você vai o quê? Começar a colocar os fios intermediários. O que eu recomendo? Como você vai ter essa base aqui, você vai vir com o seu lápis e você vai começar a passar o seu lápis, ó, bem em cima dos fiozinhos, tá vendo? Para você começar a ganhar o quê? Consciência. Ó. Parece bobo isso daqui. Mas conforme você vai passando, você vai ganhando exatamente isso aqui, ó. A consciência de posteriormente você fazer sem
Meu treino só vai melhorar se eu ganhar consciência disso daqui. Fez bastante esqueleto aqui em cima. Começou a fazer esqueleto à mão livre aqui embaixo. O que você vai começar a fazer? Você vai partir para a segunda. Então, esse é o treino 1. Esse é o treino 2. Certo? Fez bastante esqueleto, vai partir para a trama completa, que são os fios intermediários. Vai começar a unir um fiozinho no outro. Para que isso, quando a gente atenda cliente, fica mais fácil. Não é para treinar 1, 2, 3, 4, 5 vezes. É muitas vezes, meus amores. Muitas vezes. Tá? Por quê? Consciência. Quanto mais você treinar, mais fácil vai ficar. Tudo bem? Quando a gente começa a trabalhar com o cliente, isso quer dizer que essa base aqui a gente vai fazer em todo mundo? Não. Significa que isso daqui, assim como esse outro treino que eu mostrei para vocês aqui, é somente uma consciência. Muitas vezes, a gente não precisa colocar esse tanto de fios aqui numa sobrancelha de cliente. Por quê? Porque às vezes a cliente, ela precisa só de mais alguns fiozinhos. Então você, muitas vezes, com um esqueleto que você faz na sobrancelha da cliente, já dá um up. E aí você complementa só com mais alguns fios. Agora, uma sobrancelha que não tem nada. Por exemplo, imagina que você pega uma Cláudia da vida. Uma sobrancelha que não tem pelo. Aí sim, você vai precisar o quê? Fazer mais fiozinhos a ponto deles ficarem bem ramificados e deles ficarem bem preenchidos. Tudo bem? Perfeito. Faz sentido para vocês? Essa parte dos treinos, tudo que você precisa fazer? Maravilha. Primeiro esqueleto, depois você vai fazer todos os intermediários e a trama completa. Qual que é a minha recomendação? Já passo para vocês a apostila, gente. Relaxa. Eu vou dar de presente para vocês. Fiquem tranquilos. Recomendo que vocês façam pelo menos uma fileira desse, uma fileira desse, uma fileira desse, uma fileira desse. Eita. Escolhe aqui, ó, 2. Vou fazer esses 2, depois eu faço esses 2, depois eu faço esses 2, depois eu faço esses 2. Ó, tem treino para vários dias aqui. Faz aqui, ó, 3 por dia. E faz aqui pelo menos, ó, 3 vezes o esqueleto, 3 vezes a trama completa. Porque isso vai facilitar muito o crescimento de vocês dentro da área, tá? Se vocês quiserem receber essa apostila aqui que eu disponibilizei para vocês, posteriormente vocês colocam a palavra treino aqui nos comentários. Escreve aqui no comentário aqui da nossa live, treino. E aí, posteriormente, vocês vão receber pelo direct a apostila, bom? Então, se você não recebeu, coloca a palavrinha aqui embaixo, treino, para que você consiga receber. O que é importante salientar para vocês? Aqui eu deixei mais algumas informações na nossa apostila também, para vocês lerem. O que é importante vocês entenderem? Olha só, quando a gente fala sobre treino, quando a gente fala sobre treinar sem precisar modelo, a gente vai precisar pegar no pé de gente que não tem persistência e que não treina todos os dias. Eu preciso que vocês sejam pessoas profissionais, iniciantes ou atuantes, que treinem todos os dias para vocês cada vez mais melhorarem o resultado da técnica de vocês. Como é que a gente vai conseguir entregar uma técnica excelente para nossa cliente? Somente se a gente treinar. Ai, mas eu não tenho cliente, eu não tenho modelo. Não tem problema nenhum. Você tem apostila, você tem lápis, com certeza, você tem um papel e você consegue treinar com essa base muito bem. Posteriormente, quanto mais você treina aqui, mais você vai se sentir apta a atender uma cliente. Então, quando a Cláudia chegar lá no seu estúdio, você vai o quê?
vai estar muito mais segura para atender a Cláudia, simplesmente pelo fato de você ser uma pessoa dedicada ali todos os dias, ok? Isso aqui é uma parte de tudo que vocês vão aprender no workshop que começa na próxima semana, na segunda-feira, às 7 horas da noite, que é o workshop Profissão Micropigmentadora. Essa aula aqui é um aquecimento. Então, se você ainda não está no nosso grupo VIP do workshop, é muito importante que você esteja e que você participe das aulas da próxima semana, porque tudo isso aqui que você está tendo é só o aquecimento. Então, se o aquecimento tá assim, você já imagina o que vai rolar no workshop. E todas as meninas, todas vocês que participarem do workshop da próxima semana, vocês vão receber um certificado de participação. Então, olha só. Daqui 6 dias começa o workshop. O link para você se inscrever posteriormente está no link da minha bio, ou você pode mandar o workshop no meu direct. Se inscrevendo, você vai participar das aulas gratuitas da próxima semana, vai receber apostilas exclusivas e também certificado de participação. Vai ter certificado no nosso workshop, mas o certificado ele só será válido para quem participar, para quem estiver no nosso grupo VIP do nosso workshop. Então, é muito importante que você entre no nosso grupo, que você se inscreva pelo link da minha bio, para você receber todas as informações, tá? Deixa eu virar minha câmera aqui para a gente continuar conversando. Isso aqui, a nossa aula de agora, foi somente um aquecimento. E o que eu quero mostrar para vocês a partir de agora é exatamente essa oportunidade de vocês, com didática, com conhecimento, se sentirem cada vez mais confiantes para atuar na área das sobrancelhas de uma maneira que outras profissionais não atuam. Muitas vezes você pode olhar para a nossa área da sobrancelha e falar assim, mas tá cheia de profissional, tá cheia de concorrente. Pode estar cheio de profissional, mas a maior parte das profissionais não são profissionais preocupadas como vocês, em adquirir conhecimento como vocês estão aqui adquirindo comigo. São profissionais que não buscam se especializar, se aperfeiçoar, muito provavelmente nem participem do workshop da próxima semana. Pode perceber que as profissionais não estão preocupadas em trazer técnicas novas, não estão preocupadas em higiene, biossegurança com as clientes, não sabem fazer atendimento. Qual que é o diferencial da maior parte da nossa concorrência? Preço. Eu quero que a aluna minha, que seguidora minha, tenha diferencial pelo preço? Eu quero que vocês sejam profissionais fodas o suficiente para o nome de vocês serem visto como diferencial. Eu não quero que uma cliente escolha você, meu amor, porque você cobra mais barato do que a outra fulana. Eu quero que a pessoa escolha você porque é você. Só que essa criação dessa escolha de ser você, a gente precisa estar aqui juntas nessa criação. Eu preciso te mostrar o caminho. Você precisa querer isso também na sua vida. É tudo que eu quero mostrar para você no nosso aquecimento e no workshop da próxima semana. Se você quer ser mais uma profissional na área da sobrancelha para brigar por preço com as outras profissionais que a gente tem por aí, olha, se prepara, arranja a sua espada, porque você vai ter que bater espada com os outros. Porque guerra de preço vence quem faz mais barato. Infelizmente. Eu quero que vocês entrem em guerra de preço? Não. Quero que vocês entrem numa guerra que a guerra nem é com outra pessoa, é com você mesmo. A gente nem se preocupa com o outro. Nós sempre estaremos mais preocupados conosco. E mais do que somente falar para vocês que eu quero mostrar, que eu quero ensinar, que eu quero alavancar, que eu quero isso, eu quero que vocês vejam com os olhos de vocês um resultado. Você tá por aqui? Se você tiver, dá um alô aqui para mim nos comentários. Eu quero que vocês conheçam uma pessoa, quero que vocês conheçam uma profissional. E eu quero que vocês vejam a transformação na vida dessa profissional. Ela era uma profissional da área das sobrancelhas, ela já fazia design de sobrancelhas. E depois do Rainha do Tebori, depois da minha metodologia, ela começou a fazer procedimentos de micro, começou a trabalhar com microblending.
E atualmente o trabalho dela é fantástico, magnífico, e ela tem um faturamento incrível. Fora isso, tudo aquilo que ela vem conquistando através das sobrancelhas, através dessa profissão maravilhosa. Oi, tá? Oi, tá? Tudo bem com você? Tudo bem? E você? Tudo ótimo, seja muito Pronto? bem-vinda. Ai, eu que agradeço o convite mais uma vez. Linda demais. Tá, meu amor, antes de mais nada, se apresenta para as meninas te conhecerem. Fala seu nome, de onde você é, sua idade. E se você é aí uma rainha do Tebori 7 em 30. Sim. Bom, gente, para quem não me conhece, eu sou a Tawane De Luca, tenho 28 anos, trabalho na área das sobrancelhas já há 8 anos. Sou formada em estética, mas me especializei na área das sobrancelhas. E faz 2 anos que eu trabalho com microblending, que daí eu aprendi com o seu curso. Ai, gente, e atualmente você é 7 em 30, né? Sou 7 em 30, fui 7 em 30 em 2021. E de lá para cá, tá? Desde 2021 que você chegou nesse teto de 7 em 30, você vem conseguindo manter? Sim, tem o mínimo do 7 e aí para cima. Os resultados a gente sempre compartilha lá no grupo das alunas, né? Que maravilha, tá? E sabe o que eu queria que você compartilhasse com as meninas? Como você mesmo comentou, tá? Você tá na área há bastante tempo, há 8 anos na área das E, sobrancelhas, né? E eu queria que você contasse um pouquinho para as meninas como que foi a sua história, como que você viu a mudança de você começar a fazer um procedimento de micro, o que isso trouxe para a sua agenda, o que isso trouxe para o seu dia a dia, para o seu faturamento, para o seu tempo de atendimento. Como que foi essa mudança de você sair de só fazer design para começar micro? Porque muitas das meninas que acompanham aqui, muitas delas já trabalham como designers, mas não são micropigmentadoras. E aí sempre tem esse receio de começar. Então, eu queria que você contasse a sua história, porque eu tenho certeza que você vai inspirar muitas meninas aqui. Vamos lá, eu comecei a trabalhar só com sobrancelhas, fiquei só com design. Pode ser que eu me enrole um pouco na história, porque já são 8 anos, né? Eu não lembro certinho. A hora que vê, você está contando uma coisa que aconteceu há 5 anos atrás, achando que foi a sério. E eu comprei seu curso em 2020, em janeiro de 2020. Só que aí eu tinha todos esses receios que a gente vê de hoje, as meninas comentando aqui na live que eu estava acompanhando, né? Medo de não saber fazer trama de fio, medo de atender cliente, dar alguma coisa errada, medos e medos e medos, e eu deixava esses medos tomarem conta de mim e sempre achava alguma desculpa. Então, na época que eu comprei seu curso, eu estava mudando de espaço. Então, deixa eu mudar de espaço primeiro, deixa eu me ajeitar lá, depois eu começo. Aí, logo em seguida, eu descobri que eu estava grávida. Eu falei, deixa, agora eu vou curtir minha gravidez, depois eu começo a micro. E aí, meu filho nasceu. E o que eu podia achar de desculpa antes, aí sim ficou. Aí eu tinha uma desculpa realmente. E aí ficou muito difícil, né? Quem tem filho e já passou por puerpério entende o que eu tô falando. É uma fase difícil de hormônios ali, uma nova vida que se inicia. Foi uma fase bastante complicada. Eu tive que começar a fazer terapia na época. Eu até conversei com você na época, né, tá? Que você me indicou a sua terapeuta. E eu comecei a fazer terapia. Quando eu comecei a fazer terapia, assim, um mundo de ideias se abriram e eu virei protagonista, eu acho. Eu parei de me colocar num espaço de vítima e fui tentar ser protagonista da história. E aí, no meio daquela turbulência de bebê pequeno, o João Gui, eu acho que tinha 4 meses quando eu comecei a voltar a treinar. Eu iniciei os treinos novamente, comecei no papel, exatamente como você mostrou hoje. Comecei treinando a coordenação motora, comecei no papel, depois eu fui para a pele sintética. E aí, quando eu senti que na pele sintética os treinos estavam bons, eu fui para modelo mesmo, né? Humano. E só que eu fui colocando toda essa trajetória no Instagram, né? Então, quando eu voltei a treinar, eu fui postando tudo no Instagram. Eu voltei a treinar, então eu ia mostrando os treinos no papel. Eu criei
datas assim com que eu ia fazer cada coisa, né? Então até tal data eu vou comprar os materiais, até tal data eu vou Tipo, metas? Isso, eu fui fazendo metinhas. Então até eu fui colocando datas do que então até tal data eu vou treinar 30 pares, e eu fui fazendo isso. E aí quando eu fui seguindo até chegar na pele sintética, né, que eu ia me sentir bem, e quando eu falei, agora tá legal. Aí eu conversei com umas pessoas mais próximas, assim, que eu sabia. Porque, assim, você tem o receio de atender a primeira modelo, né? E aí conversei com uma amiga minha, ela falou, não, fica tranquila, pode fazer comigo, eu super confio. E a primeira vez que eu fui, gente, que eu fissurei a pele, que aí que eu me toquei, que eu tava cortando uma pele humana de verdade. Que nervoso. Mas, assim, deu tudo certo. Não deu tudo certo, assim. Ela gostou até, mas eu ainda não tava satisfeita. Pra variar, né? Pra variar. A cobrança que a gente coloca em cima da gente, né? E, ó, gente, eu vou cortar aqui, mas a primeira micro dela ficou excelente, tá? É que você se cobra demais. Mas para a primeira, ficou excelente. Eu ainda não estava satisfeita. E aí eu falei, eu só vou começar a ter cliente pagante quando eu me sentir confiante nas modelos. E aí eu anunciei no Instagram que eu estava procurando modelo. Eu não lembro agora, mas eu já falei em alguma live. Se eu não me engano, apareceu acho que umas 50 pessoas interessadas querendo ser modelos. E aí eu fui selecionando. Esse é uma coisa importante da gente abrir aqui um pouquinho. Vocês viram o que ela comentou, meus amores? A gente tem pegar o rastro do sucesso das pessoas. O que a Tá comentou aqui com a gente? E quando ela começou a voltar aos treinos, ela começou a compartilhar no Instagram dela que ela estava treinando, que ela estava estudando. Então, o que ela começou a fazer para os seguidores, para as clientes que seguiam ela? Mostrar que ela estava se especializando, né, Tá? E criando uma antecipação, né, na cabeça das pessoas. Então elas já sabiam que algo estava por vir. E daí elas também estavam com vontade estavam gostando de acompanhar todo esse processo. E daí quando eu abri a parte de modelo, eu acho que é por isso que bombou tanto de modelo. Porque quando você viu esse tanto de modelo, você falou o quê? Errou. Eu fui selecionando ali mais ou menos. Aí eu fiz 8, tá? 8 modelos e falei, tá. Agora eu acho que eu já tô gostando das modelos. E abri a agenda. Eu abri a agenda, eu até anotei aqui, ó. Final de outubro. Eu fiz a minha primeira cliente. Eu abri minha agenda dia 27 de outubro de 2021. Bem no finalzinho, aí já tive cliente. Para as clientes que apareceram interessadas para ser modelo, eu mandei uma mensagem para elas também, tipo, que elas não tinham sido selecionadas para modelo, mas que eu estava com uma oportunidade para elas, como elas tinham confiado em ser modelos. E eu abri uma oportunidade para elas para eu estar iniciando, né? Porque eu sabia que no começo, quanto mais eu fizesse, mais eu ia fazer. Eu não tinha muito foco em ganhar nessa época, assim, sabe? Eu queria mesmo treinar, eu queria aprender para quando eu me sentir segura, apta. Isso. E aí depois o preço, né, vai sendo de acordo com o seu valor ali dentro da área. E aí eu atendi em novembro, aí veio o seu desafio do Cetim 30, né? Eu falei, eu vou fazer isso aí. E até então, só com design, eu não tinha batido esse faturamento. E aí, eu falo que o Rainha do Tebori destravou a minha mente, assim, né? Eu tinha uma mente muito fechada, assim, em relação a faturamento, em crescimento na área das sobrancelhas. Eu mesmo tinha meus próprios preconceitos dentro da área. E o Rainha do Tebori veio e tirou a venda dos meus olhos. E aí eu falei, agora eu vou fazer esse desafio acontecer. E eu coloquei também, eu adoro anotar as coisas, como eu falei, eu vou fazendo metas, né? E eu coloquei quantas micros eu tinha que fazer, com o valor que eu cobrava na época que eu comecei, e quantos designs eu precisava fazer para bater o 7 em 30. Aí em novembro chegou perto, mas não deu. Em dezembro eu fiz 9.500. Então eu nem bati o 7, eu já fui direto para os 9.500. Em dezembro de 2021 que eu bati. Que foi basicamente ali 2 meses depois que você tinha começado na micro. Exatamente. Foi bem rápido.
Muito maravilhoso, tá? E aí depois que você fez as micros, que você começou os modelos, que você fez as micros e tudo mais, isso começou a se tornar um protocolo mais visado aí no seu estúdio, onde você consegue ter uma venda bacana mensalmente. Sim, sim, sim. A recorrência de micro continuou a mesma, assim, depois. Foi bem legal. Porque eu queria isso, né, tá? Quando eu tive o meu filho, uma das razões que fez eu realmente começar e sair daquela zona de conforto foi eu quero trabalhar menos e ganhar mais, né? Quando eu tava só com design, eu não tinha hora para entrar, eu não tinha hora para sair, eu era uma louca que trabalhava e no final do mês eu não tinha dinheiro. E aí a gente tem que trabalhar de uma forma mais inteligente, né? Hoje, comparado ao que eu trabalhava antes, meu tempo é bem mais curto que eu atendo e tiro muito mais que o dobro do que eu tirava antes. Então, é aprender também a trabalhar de uma forma inteligente, né? Eu consegui calcular aí. Mas foi isso. Caraca! E muitas vezes as pessoas têm receio, né? Têm preconceito e de muitas vezes acreditar que não dá para aprender no curso online, que não dá para fazer, que não dá para iniciar. E, gente, a Tawane tá aqui, prova viva, tendo um trabalho maravilhoso. Tá aí, com trabalhos encantadores até os dias de hoje, fazendo muita micro. Depois vocês seguem ela lá, eu vou deixar o arroba dela para vocês acompanharem. E você é cria do online, né, tá? Sou. Dá para aprender sim no online, gente. Eu tinha também esse preconceito de como é que eu vou aprender uma micro online. E dá sim. Ali no curso tem todo o passo a passo mesmo que você vai seguir. E claro, gente, também precisa da sua vontade ali também de fazer acontecer, né? Então você seja adulto e faça também a sua parte do que tem que ser feito, né? Não é assim, vou comprar um curso e vai cair na minha mão, eu vou aprender a fazer micro de uma hora para outra. Não, você tem que fazer a sua parte também. Você entrega ali o ouro nas suas aulas, no curso online, mas a gente também tem que fazer a nossa parte, né? Certeza. E tá, nos dias de hoje, não sei se você pode compartilhar, se você quer, se você não quiser, não tem problema. Quanto geralmente você cobra nos seus atendimentos? Você ainda faz design? Você só faz micro? E quais são os protocolos que você geralmente vende no seu estúdio? Eu atendo design, spa de sobrancelhas e micro. O design eu cobro 40, mas já vai ter atualização de valor agora no próximo mês. O spa eu cobro 55 e a micro eu cobro 550. Perfeito. É uma boa diferença. Para quem só trabalhava com design de sobrancelha, você está cobrando basicamente 10 vezes. Sim, dá bastante diferença. Por isso essa diferença em tempo, né, tá? Sim. É o que a gente procura, né? Que eu acabei de falar. A gente quer trabalhar menos e ganhar mais. E a micro proporciona isso pra gente. Exatamente. E para você, hoje, você imaginava que você ia ter esse crescimento? Porque se a gente colocasse as duas Tawanes, a Tawane de hoje em dia, a Tawane lá de trás, que tinha todo aquele receio de começar, receio de iniciar, você imaginava que ia ser como foi, que ia fluir como fluiu? Ah, tá. Eu acho que não. Eu acho que não. É o que eu falei, eu tinha um preconceito mesmo com as coisas, sabe? A venda foi tirada dos meus olhos, que eu falei quando eu comprei o seu curso. Eu lembro que eu tinha uma sócia na época, e cada aula que eu assistia sua, eu entrava na sala dela e falava: deixa eu te contar uma coisa que eu assisti. Sabe, umas coisas assim que eu nunca tinha parado para pensar, de Instagram, de posicionamento, de estratégia, e funciona, gente. Acha que, tipo, tudo tem que ter uma intencionalidade ali, né? E tanto que, deixa eu lembrar a data para não falar besteira. Ano passado, no meio do ano passado, eu dei uma parada, assim, no Instagram. Fiquei um tempo ausente das redes e, consequentemente, o faturamento deu uma caída também. Mas era um momento que eu estava precisando passar e fiquei off. E aí, quando eu voltei assim para ativa, eu já sabia o passo a passo. Então, foi ali voltar no Instagram e começar a postar da forma que você ensina que a gente tem que fazer tudo de forma estratégica. Já voltou tudo de novo. É aquele tal negócio, né, tá? Depois que a gente vê, não tem como desver. Exatamente. Depois que a gente aprende a fazer, não tem como desaprender a fazer, né? Exatamente. As meninas estão perguntando aqui, tá? Também não sei se você quer compartilhar, mas se você puder, quanto você começou cobrando no início? R$200.
Isso é um ponto muito bacana da gente sempre falar também. Aquelas primeiras modelos que você fez, tá? Você fez gratuito? Fiz gratuito. Pra mim, era uma forma de, se acontecer alguma coisa aqui, pelo menos, tá de graça. Quando eu comecei, eu também fiz, acho que 5 modelos gratuitas. E aí, depois dessas 5 gratuitas, é que eu comecei a cobrar. Também comecei cobrando um preço mais baixo, assim como você. E é até o que eu recomendo para as alunas, né? Ó, faz alguns modelos gratuitos para você testar, para você experimentar, para você ganhar confiança. Depois você começa cobrando um preço, faz umas clientes, e depois você começa a reajustar. E ó, o seu reajuste foi um reajuste mais do que dobrou em menos de 2 anos, né? Tá. Você começou cobrando 200 e hoje você está em 550, você já mais do que quase triplicou o seu preço. Então, é importante a gente ter esse entendimento dos começos, do início, e para experimentação, para a gente ganhar essa experiência, e posteriormente a gente aumentando o nosso valor, né, tá? Com certeza. Você vai melhorando o material, daí você consegue ir cobrando um pouco mais. Então, você vai colocando valor ali no seu serviço e, consequentemente, você consegue aumentar o preço, né? Que são coisas diferentes. E eu acho que as pessoas, elas precisam entender que na micro, pelo menos na minha visão, você às vezes vai errar antes de acertar, né? Então, às vezes, eu vejo que muitas meninas às vezes me chamam no direct pedindo dicas de eu tô com medo disso, eu tô com medo de aquilo. É normal, como você quer começar sem medos, né? Estranho seria se você começasse sem medo. O medo é até bom, porque ele te dá uma paralisada ali, pra você não chegar com tudo e fazendo coisa errada. Então, acho que você entender que tem. Eu sei que essa frase de aceite o processo já virou bastante clichê, mas é isso, não tem como fugir disso, né? Existe um processo que a gente tem que entender que ele vai acontecer. Então a gente vai ter medo de começar com design, depois a gente vai ter medo da trama, depois a gente vai ter medo de escolher a cor e deixar a sobrancelha da cliente escura. E conforme você vai fazendo, esses medos eles vão saindo de você. Não tem como eles sair sem você fazer. Você tem que estar ali no campo de batalha para fazer acontecer. Exato. E hoje em dia eu acredito que para você fazer o procedimento é muito mais fluido. Com certeza. E eu falo outra dica também que eu dou bastante para as meninas foque na sua dificuldade, porque às vezes o que você tem, eu tenho dificuldade nisso, você vai deixando de lado. Não, eu tinha muita dificuldade em trama, por exemplo, era a minha maior dificuldade dentro da micro. Era o que eu mais treinava. Hoje é o que mais as meninas pedem para eu ensinar. Ensina trama, porque eu foquei ali. Então eu acho que às vezes a gente vai deixando o que nos paralisa de lado e aquilo nos trava, daí não faz a gente continuar. Então, se você tem alguma dificuldade, foca nela também, treina ela e vai dar certo. Exatamente. Que incrível, tá? Tenho certeza que você, com a sua história, com todos os seus resultados, você vai inspirar muitas das meninas. Eu vi aqui que uma das meninas, na verdade, eu vi 3 perguntando a cidade que você atende. Eu sou Fala pra ela. de interior de São Paulo. Bem interior, gente. E tenho certeza que com a sua história, com todos os resultados que você está tendo, tudo que você trilhou de lá para cá, é sempre um processo, como você mesmo falou. Você está inspirando muitas das meninas. Vou deixar o seu Instagram para elas seguirem, para elas acompanharem. E, novamente, tá, te agradecer a generosidade de você estar aqui na live, generosidade da confiança que você sempre colocou em mim, no Rainha do Tebori. E eu fico extremamente feliz de poder fazer parte da sua história, da sua trajetória. Eu lembro de você mandando mensagem. Ai, tá, mas eu tô com medo de começar. Tawane, pelo amor de misericórdia, começa logo. Só vai. Nossa, eu te enchi mesmo, Thaís, pelo amor de Deus. Mas que bom que você segurou ali na minha mão, ó. Você não desistiu de mim. Gente, a Tawane, ela tava assim, ai, tá, eu tô com medo de começar a falar, Tawane, pelo amor de misericórdia, vai, que tá muito bom o seu treino, vai dar certo, vai dar certo. E dela foi, gente, ela me ouviu. Fui. A gente tem que dar o primeiro passo, que o resto flui. Às vezes a gente tem medo de dar o primeiro passo, né? Mas daí depois flui. Exatamente. É que é teu negócio, né? O resultado que a gente tanto quer tá sempre do outro lado do medo. Exato. Muito obrigada por estar aqui com a gente hoje, por compartilhar um pouco da sua história, de tudo como foi para você esse crescimento. De verdade, muito, muito, muito obrigada. Eu que agradeço, tá? O convite para mim é uma honra estar aqui na live, conversar com você, conversar com as meninas, inspirar de certa forma alguém, espero. Com certeza. Muito obrigada pelo convite.
Eu que agradeço. Eu vou deixar o seu arroba depois para as meninas. Se elas tiverem alguma dúvida, se elas quiserem perguntar alguma coisa, elas podem mandar um direct para você? Podem mandar lá. Vou mandar que eu respondo. Arrasou. Depois eu vou deixar o arroba da Tawane para vocês, então. Tá, meu amor? Um beijo enorme no seu coração. Obrigada. Eu que agradeço, tá? Um beijo. Parabéns por todo o sucesso, todo o resultado. Obrigada, tá? Você faz parte de toda essa minha... Linda. Beijo. Beijo. Tchau. Tchau, tchau. Ah, gente, arrasamos! Vocês viram só? Essa é a história da Tawane. Tawane, minha aluna do online, ela começou a fazer micro, aprendendo 100% dentro da metodologia do Rainha do Tebori, dentro de uma metodologia online. Já faturei mais de R$9.000 por mês com atendimentos de sobrancelhas. E tenho certeza que a história dela pode inspirar muitas de vocês. Ela era uma designer de sobrancelhas, não fazia micro. Queria, né, trabalhar menos, faturar mais, ter um faturamento mais bacana. E com a micro ela consegue trabalhar menos, faturar mais. Agora ela tem a criança, né, ela tem o Jeongui, que é o filhinho dela. E com certeza isso muda muito a realidade do dia a dia de todos os profissionais que trabalham nas sobrancelhas. Eu vou deixar o arroba dela aqui embaixo, depois na nossa aula salva. E um último aviso para todas vocês que estão aqui comigo. Amanhã, às 8h07, nós teremos a nossa aula 3 de aquecimento. Olha só, se o aquecimento já está maravilhoso assim, imagina o workshop que começa na segunda-feira. Amanhã, a gente vai falar sobre como você consegue se tornar uma micropigmentadora 7h30, mesmo atendendo na sua casa. Então, Thaís, eu preciso atender um estúdio luxuoso, numa clínica? Não. Você pode atender na sua casa e você pode se tornar uma 7h30. Pode faturar 7.000 atendendo de casa. Então, amanhã a gente vai falar, vou te dar maneiras, soluções, formas de como você pode melhorar o seu atendimento, mesmo que seja em um cômodo da sua casa, ok? Último aviso antes da gente encerrar. Amei estar aqui com vocês, foi maravilhoso. E se vocês não receberam a nossa apostila da aula de hoje, a nossa apostila de treinos, que a gente disponibilizou, que vocês tiveram na explicação, basta vocês mandarem a palavra treino aqui embaixo para que vocês possam receber pelo direct a apostila de presente. É um presente meu para você já começar a treinar, para você já começar com tudo, com o pé direito aí na área das sobrancelhas. E não esquece, na semana que vem, segunda-feira, terça, quarta, quinta, 7h da noite, nós temos o workshop Profissão Micropigmentadora. E no domingo que vem, no dia 16 de julho, vai rolar a entrega dos certificados de participação. Então, olha só, todo mundo que tiver inscrito e participar do workshop da próxima semana vai receber esse certificado aqui com o seu nome, o certificado de participação. Porém, você precisa estar inscrita pelo link da minha bio e você precisa estar no nosso grupo VIP e participar das aulas da próxima semana, ok? Lindezas, beijo enorme no coração de vocês. Vejo vocês amanhã às 8h07